Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje estudaremos o capítulo 124 com o tema Não Falta. Eu sou Carlos Henrique e farei o estudo com vocês. E se os deixarem em jejum para suas casas, desfalecerão o caminho, porque alguns deles vieram de longe. Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 3. A preocupação de Jesus pela multidão necessitada continua viva através do tempo. Quantas escolas religiosas palpitam no seio das nações ao influxo do amor providencial do Divino Mestre? Pode haver homens perversos e desesperados que perseveram na malícia e na negação, mas não se vê coletividade sem o socorro da fé. Os próprios selvagens recebem postos de assistência do Senhor naturalmente de acordo com a rusticidade de suas interpretações primitivistas. Não falta alimento do céu às criaturas. Se alguns espíritos se declaram descrentes da paternidade de Deus, é que se encontram incapazes ou enfermos pelas ruínas interiores a que se entregaram. Jesus manifesta invariável preocupação em nutrir o espírito dos tutelados através de 1000 modos diferentes, desde a taba do indígena às catedrais das grandes metrópoles. Nesses postos de socorro sublime, o homem aprende, em esforço gradativo, a alimentar-se espiritualmente, até trazer a igreja ao próprio lar, transportando-a do santuário doméstico para o recinto do próprio coração. Pouca gente medita na infinita misericórdia que serve no mundo a mesa edificante das ideias religiosas. Inclina-se o Mestre ao bem de todos os homens. Cheio de abnegação e amor, sabe alimentar com recursos específicos o ignorante e o sábio, o indagador e o crente, o revoltado e o infeliz. Mais que ninguém compreende Jesus que, de outro modo, as criaturas cairiam exaustas nos imensos despenhadeiros que marginam a senda evolutiva. Pão espiritual, compromisso verdadeiro com Cristo, amparo constante e ininterrupto para todos os orbes em progresso. Imaginemos, meus amigos, meus irmãos, como estaríamos se o Mestre Divino não tivesse vindo? Quem buscar o estudo edificante nos medicamentos para as nossas almas através da literatura espírita, observará que cada um recebe, na medida certa e com precisão, a assistência vinda de mais alto. Cada localidade, e falamos assim para as duas dimensões, pois vamos aqui sempre lembrar que a vida
não está apenas nesse estágio temporário e grosseiro em que nos encontramos. Tudo no universo pulsa, vive em constante movimento. E na Terra não é diferente. Aprendemos em O Livro dos Espíritos que cada raça possui suas características físicas, culturais e etc., devido à região em que vivem. Há determinados elementos que em uma região é abundante e em outra é pobre. Mesmo assim, não falta o amparo divino em inspirar os homens para que mutuamente haja o intercâmbio para o abastecimento. Nosso Mestre Jesus claramente nos ensina: observem os pássaros do céu. Não plantam, nem colhem, mas o Pai Celestial os alimenta. Ou seja, não falta com sua paternal assistência. Nessa parte da lição que Emmanuel nos presenteia hoje, onde ele diz é que se encontram incapazes ou enfermos pelas ruínas interiores a que se entregaram. Imediatamente lembramos daquele irmão desencarnado, o Máscara de Ferro, que perseguiu Divaldo por mais de 30 anos. Recebia todo o amparo necessário para a sua transformação moral, mas preferiu passar 400 anos abrindo campo espaçoso para a vingança, para o ódio, para a perseguição. Emmanuel deixa também campo de análise para todas as escolas religiosas do mundo físico, onde, sem exceção, recebem o amparo necessário para a sua evolução espiritual e moral. Ainda encontramos aqui e acolá algumas que ainda vivem no desejo materialista do aplauso humano. Mesmo assim, é exercício de respeito, paciência e amor para todos nós, pelo fato de estarmos também em processo de crescimento. Se fizermos uma análise da trajetória de Jesus pela Terra, veremos que ele não deixou ninguém sem amparo. Consta no livro Maria de Nazaré, pelo Espírito Miramês, através da psicografia de João Nunes Maia, a primeira cura do Cristo, ainda bebê, quando sua mãe havia saído do templo, após apresentar o Redentor da humanidade aos sacerdotes. Uma pessoa no meio daquela multidão, muito aflita por grave enfermidade, buscou aquela criança pelos informes do profeta Isaías e pela sua fé sincera. E mesmo na segurança do colo maternal, por um pequeno movimento da sua mãozinha, tocou aquela pessoa e que por mecanismos fluídicos ficou imediatamente curada. A cada fração de segundo, somos ajudados pela providência divina. Nosso Pai de infinita bondade envia para todo o universo, em perfeita ordem, tudo o que é necessário para o pleno funcionamento de sua obra. No campo espírita, temos constantemente provas de que Deus, Jesus e toda a família espiritual assiste a todos aqueles que, em meio às dificuldades, dúvidas, aflições e sofrimentos, são auxiliados.
não faltando os recursos renovadores para a alma em progresso. Que dizer de Jerônimo Mendonça, Ivone do Amaral Pereira, Batuíra, Jesus Gonçalves, Viana de Carvalho, entre outros e outros milhares e milhares de trabalhadores conhecidos ou anônimos que lutam para progredir em moral, intelectual e espiritualmente. Dentro da casa espírita, por exemplo, o passe, verdadeira transfusão de energias vibracionais, refletindo em equilíbrio psíquico e físico para quem aplica e para aquele que recebe. Da pomada Vovô Pedro, que promove alívio e cura. E a beleza do auxílio aos desencarnados através da reunião mediúnica. Do esclarecimento nas palestras públicas, da assistência social nas campanhas do quilo, entre outras e outras e outras tarefas que encontramos nas santas casas santas espíritas. O que podemos analisar nessa lição do Cristo que diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Podemos pensar que a assistência jamais nos faltará. No momento em que estamos aqui a estudar, analisar e refletir essas lições, nossos pensamentos estão gerando energias para que a espiritualidade bondosa as utilize, intuindo milhares de irmãos no socorro aos mais necessitados, principalmente nas regiões onde haja muita dor e sofrimento. Vamos aqui citar, por exemplo, a capital pernambucana, que foi destaque nos noticiários, onde cerca de 128 irmãos desencarnaram, vitimados pelos deslizamentos de barreiras em Recife e regiões metropolitanas. Vimos verdadeiros trabalhos de amor e caridade entre os moradores daquelas localidades. Uns removendo os escombros para o socorro das vítimas, outros mesmo com muitas dificuldades, doando alimentos para os trabalhadores anônimos que se revezavam para que o trabalho não parasse. Enfim, meus irmãos, mesmo diante da dor, não falta o amor. Mesmo diante da aflição, do desespero, não faltam corações amigos para amparar. Lembremos da oração de São Francisco. Lembremos da lição que Chico recebia de sua querida mãe, Maria João de Deus, que dizia: nos momentos difíceis, de exames e de provas, eu tenho certeza, Jesus é por mim. Meus amigos, meus irmãos, Deus jamais nos falta com o seu infinito amor e a sua infinita bondade. Essa foi nossa contribuição para o divulgar.net.